Olá, querido irmão, querida irmã. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos o segundo tema dos 10 dias de oração. Bom, cá estou eu mais uma vez apelando para que você se torne uma igreja em movimento, para que você demonstre não só você mesmo e as pessoas que estão à sua volta, os irmãos da igreja, mas para Deus, que você é uma pessoa que está pronta para falar da verdade para outras pessoas, que não tem medo do evangelho. Hoje eu venho trazer aqui o segundo tema dos 10 dias de oração, que traz um tema que nós, pelo menos, adventistas do sétimo dia, temos prazer em falar, que é sobre o dia do juízo. Bom, queridos, em Joel capítulo 2, versículo 1 a 11, você vai encontrar os textos falando da brevidade do tempo do fim na época de Joel, relacionado ao povo de Judá. O povo de Judá ele estava sendo atacado, as suas plantações estavam sendo destruídas pelos gafanhotos. E Joel ele faz essa comparação de os gafanhotos destruírem a plantação do povo, né, os insetos destruírem a plantação do povo, e o que sobrou foi destruído também, porque ele queria fazer uma comparação da horda de inimigos, do exército de inimigos que viria para a cidade de Judá e destruiria tudo. Bom, Joel capítulo 2, versículo 1 diz: toquem as trombetas em Sião e deem um alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. Joel ele fala que o dia da destruição do povo do planeta estava perto e as trombetas em Sião deveriam soar como um alarme. Existe na cultura judaica, na cultura hebreia, um dia especial onde as trombetas são tocadas e o povo se torna alerta, porque eles sabem que aquele dia é o dia de eles buscarem perdão de seus pecados. E esse dia é o Yom Kippur, o dia da expiação, que nada mais significa o dia do juízo, aonde as pessoas que haviam pecado deveriam levar o sangue do cordeiro para as mãos do sacerdote, o sangue que eles sacrificaram do animal puro. Bom, o restante vocês já sabem o significado, mas dentro do contexto de destruição, nós temos que entender que existem três fases de juízo. Já que Yom Kippur é o dia do juízo, nós devemos entender que nós vivemos em um período de juízo. E existem três períodos. O que estamos vivendo hoje é o juízo investigativo, que significa o juízo aonde, a partir de 1844, quando Deus passou do santo para o santíssimo, nós temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós. E ele está colocando no livro da vida aqueles que farão parte da eternidade e retirando do livro da vida aqueles que já estão reservados para o fogo de enxofre. Que pesado, pastor, você falar isso? Sim, esse é o juízo investigativo. Nós estamos vivendo neste juízo, que é um período de nós nos reavaliarmos, buscarmos mais a santidade de Deus, nos tornarmos uma igreja em movimento, para então estarmos aptos para a salvação. Porque a própria palavra de Deus diz que aquele que não trabalha em prol da salvação não está buscando salvação. Logo depois, quando Jesus voltar, passaremos pelo juízo comprobatório, que será o período de 1000 anos onde estaremos no céu, e lá aprenderemos, entenderemos e vamos buscar informações das pessoas que estão no céu e das que não estão no céu, compreendendo melhor o juízo que Deus executou no dia do juízo investigativo, durante o período do juízo investigativo. Logo depois de ser comprovado a justiça de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, virá o juízo final. Após os 1000 anos, Jesus vai voltar em poder e grande glória de novo, com a cidade santa e todos os salvos, aonde exterminará para todo sempre o mal e as pessoas que não foram para o céu, e purificará a terra. Mas até lá,
Se atente a esta mensagem, a mensagem que nós pregamos, as 3 mensagens angélicas. Em Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, nos traz a grande verdade que nós vivemos, e a verdade é que diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em voz forte: temam a Deus e deem a ele glória, pois é chegada a hora em que ele vai julgar, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Queridos, tira um print aqui dessa tela, pesquise depois o que significam os 49 anos, que é o período de 457 a.C. a 408, 7 semanas, um período total de 7 semanas. O que significam essas semanas? O que são esses anos? O período em que Jesus viveu, trabalhou no evangelho dele, né? Do ano 27 ao 31, 3 anos e meio. O que aconteceu depois, durante um período de 3 anos e meio. Agora, eu vou falar para vocês algumas coisas que aconteceram no intervalo do ano 34 depois de Cristo em diante, até antes de 1844. Bom, Joel, capítulo 2, versículo... me esqueci aqui, mas a gente fala sobre isso. Em Joel, capítulo 2, ele vem trazendo a ideia de ordem de aguardar pelo breve aparecimento do Senhor, aonde haverá o dia do Senhor, aonde as trombetas serão ressoadas e aonde Jesus voltará. Joel, capítulo 2, versículo 2, eu estava tentando lembrar, mas antes de chegar aqui no texto, mas vamos ler, diz assim: é dia de trevas, é escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Em Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Mas isso acontecerá ao ressoar das trombetas. As trombetas de Deus anunciarão o período de sua volta. Joel capítulo 2, 3 fala que o dia do Senhor será como um fogo devorador. 2 Pedro 3,10 confirma, falando que o dia do Senhor virá como um ladrão, e naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo, e também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uau! Não vai sobrar nada neste mundo quando Jesus resgatar os seus. Joel 2,10 fala que a terra treme e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. Bom, queridos, houve em 1755, no dia 1º de novembro, um grande terremoto em Lisboa, que destruiu e dizimou boa parte da população e da terra de Lisboa. Eu pergunto a vocês, a Bíblia diz, em Mateus capítulo 24, quando ouvirdes falar de guerras e tremores de terra, está aqui, foi cumprido com mais exatidão nesta ocasião. Quer dizer que não havia tido tremores de terra anteriormente? Não posso te dizer isso. A gente sabe que houve, porém esse foi o maior de todos até então. Isso foi a chave para entendermos que a profecia havia sido cumprida. Dia 19 de maio do ano de 1780, o sol ficou escuro, aonde as pessoas relatam em notícias da época, como no jornal The New York Times, que falava que as pessoas colocavam a sua mão na frente e não conseguiam enxergar. E no mesmo dia a lua se tornou vermelha como sangue, se cumprindo a profecia que Joel já havia falado. 13 de novembro de 1833 foi registrada a histórica chuva de estrelas, a maior chuva de estrelas de toda a humanidade até hoje. Queridos, mais uma profecia se cumpriu.
Você sabe, você tem noção disso, você entende isso. As profecias têm se cumprido todos os dias. E se você não se preparar, você ficará. Queridos, eu tenho falado desde ontem, tenho falado no início do estudo de hoje, eu vou continuar falando. Nós precisamos de reavivamento e de reforma. Nós precisamos orar, queridos, orar incessantemente pelo tempo do fim. Ontem, a oração foi pelo arrependimento, para que Deus nos ajude e nos perdoe de nossos pecados. Mas hoje, a oração é pela volta de Jesus. A oração é para que Deus finalmente, ele possa retornar e que nós possamos ver o grande dia da esperança, como diz o apóstolo Paulo, o grande dia de luz, de glória, de salvação, porque Jesus virá para buscar os seus. Eu quero ver este dia. E se você quer ver este dia, eu convido você a fechar os seus olhos agora e a orar junto comigo. Orar pelo dia do juízo, porque é isso que a gente precisa. A gente não precisa ter medo, mas a gente precisa ter esperança. Esperança de que este mundo está acabando. Mas a única forma de nós fazermos e abreviarmos a volta de Jesus como membros do corpo de Cristo é sendo uma igreja em movimento. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Pai, estamos em Tua presença, buscando a Ti, buscando o Teu poder, a Tua misericórdia, buscando, Senhor, a sabedoria do alto, para que possamos pregar as 3 mensagens angélicas com ainda mais força e mais afinco do que nunca houve antes. Senhor, eu também te peço humildemente que escute a oração deste Teu servo, que o Senhor também escute a oração de cada um dos servos que ele escutam e que nós possamos, ó Deus, de alguma forma abreviarmos a tua santa volta. Mas a melhor forma de fazermos isso é sendo exemplo, é testemunhando de forma viva a sua religiosidade, a religiosidade que o Senhor ensinou quando veio a este mundo. Senhor, nos ajude a alcançarmos o seu ideal. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe você, que dê a você um ótimo dia. Mas eu convido você a ter e lutar por Jesus. E a ter e lutar por você e pela sua família e por sua salvação. Que Deus abençoe você. Um ótimo dia. Tchau, tchau.